Olá, é um prazer tê-los aqui mais uma vez no canal Maurício Gomes, Papo Tributário. No vídeo anterior, iniciamos os estudos sobre o princípio da capacidade contributiva e abordamos a técnica da progressividade. Nesse vídeo, falaremos sobre a proporcionalidade e a regressividade. A proporcionalidade nos dá a ideia de que teremos então uma alíquota invariável e o que se vai variar é a base de cálculo. Por exemplo, ao adquirir, ser proprietário de uma mansão ou ser proprietário de um casebre, nós estamos variando os valores desse bem, contudo, poderemos, em tese, ter uma aplicação de uma alíquota de IPTU idêntica. Nesse caso, o que vai estar dando essa proporcionalidade é o quanto de riqueza eu possuo, uma vez que a alíquota vai ser invariável. A técnica da proporcionalidade, obtida pela aplicação então de uma alíquota única sobre uma base tributável variável, é um instrumento de justiça fiscal neutra, porque de fato não propicia aquilo que nós pretendemos com o princípio da capacidade contributiva. A proporcionalidade, diferentemente do que ocorre com a progressividade, ela não está estabelecida de forma expressa na nossa Constituição Federal. Historicamente, nós podemos colocar como exemplo o quinto, estabelecido no período colonial, e até mesmo os dízimos e os decimais, também chamados decimais prediais. Uma aplicação bem atual dessa técnica nós vemos então no imposto do IPTU. A regressividade de outra banda já é uma técnica que é desfavorável à aplicação do princípio da capacidade contributiva ou econômica. Para entendermos então essa técnica, se faz necessário conhecermos as espécies de tributos, quais sejam os tributos indiretos e os tributos diretos. Os tributos indiretos, eles incidem sobre o consumo, e os tributos diretos têm uma incidência sobre bens e rendas. Os indiretos têm a seguinte característica: existem dois sujeitos passivos ou contribuintes nesse caso: o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. O contribuinte de fato é aquele que efetivamente suporta a carga tributária. Já o contribuinte de direito é aquela pessoa elegida pela lei para estar recolhendo esse tributo. Um exemplo clássico que nós podemos dar é o ICMS, no qual o lojista é o contribuinte de direito, mas o contribuinte de fato é o consumidor final, aquele que suporta efetivamente esse imposto que já está embutido no preço final da mercadoria. Os tributos diretos não têm essas duas figuras de contribuinte de fato e contribuinte de direito. No momento, por exemplo, que eu adquiro um bem como um veículo automotor, o IPVA, eu sou o único contribuinte, pois sou o proprietário daquele bem, não tendo, nesse caso, vamos dizer assim, o atravessador, alguém que repassasse esse tributo para mim, como nós temos no caso do ICMS. Portanto, as cargas tributárias direta e indireta, né, tem uma característica totalmente diferente. A regressividade, ela está colocada nesses tributos indiretos. Por quê? Porque no momento que eu adquiro, por exemplo, uma caneta e eu sou um abastardo, um milionário, e vem outra pessoa que é uma pessoa de poucas posses e adquire também essa caneta, os dois são contribuintes, de fato, são consumidores. Contudo, a despeito do grau de riqueza ser totalmente diferente,
os dois irão pagar o mesmo valor de ICMS na aquisição dessa caneta. Portanto, a regressividade não observa e até faz uma injustiça fiscal porque dá um desequilíbrio, né? Quem ganha bem mais está pagando o mesmo valor de tributo na aquisição dessa caneta por conta da regressividade. Então, só por essa historinha nós já vemos que a regressividade é maléfica à implementação do princípio da capacidade contributiva. Só para vocês terem uma ideia, 40% da carga tributária é colocada no Brasil para os tributos diretos e 60% para os tributos indiretos. Isso mostra realmente uma má distribuição de renda no país por conta dessa regressividade e que o Brasil prestigia e privilegia a tributação dos tributos indiretos que incidem sobre o consumo. Por hoje é só. No próximo vídeo falaremos da técnica da seletividade. Abraço!